Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Minuto Extra, episódio 3. Queremos agradecer novamente aos GTZ pelo apoio e a toda a gente que tem visto os últimos 2 episódios. Se queres acrescentar alguma coisa também à introdução? Sim, acho que as pessoas têm visto os nossos episódios, mas falta subscrever. Exatamente, Eu não já se estou cá triste esqueçam. por vocês. Pois é, não se esqueçam de subscrever, por favor. Que, Que ajuda sempre a divulgar o canal a Exato. mais pessoas. No primeiro episódio já tivemos 200 e tal visualizações, pá, e temos 20 subscritores. Isto não pode acontecer. Quem está a ver e não está a subscrever, vão ficar de castigo. E agora também com os Reels, que já lançamos no TikTok e no Insta, e vamos lançar ainda mais. Também, pá, seguir as páginas, dar o like e partilhar os vídeos com os vossos amigos, familiares, Exatamente. namoradas, tudo. E mais alguma coisa. Começaríamos então por o tão aguardado Leixões e a Exato. segunda liga. Queres começar tu? Sim, posso começar. Não é um tema que eu esteja muito a par. A segunda liga nunca foi uma liga que me suscitasse muito interesse, não por maldade, e até um bocado contraditório que nós andamos aqui episódio a episódio a dizer que temos que valorizar o futebol nacional, mas de facto não é uma liga que eu estou muito a par. O Leixões também não é um clube que eu estou muito a par, mas com todo o agrado vamos fazer a vontade a um dos nossos subscritores, porque ele subscreve o nosso canal. Os dois. Exatamente, os dois que pediram. E vou então por começar por dizer que, pronto, a meu ver, a segunda liga portuguesa é sempre uma liga muito competitiva. É uma liga que nas primeiras jornadas, às vezes os que estão nos 5 primeiros lugares no final do campeonato estão a meio, às vezes até para descer. E o Leixões não tem por acaso tido muitos altos e baixos. É uma equipa que tem se mantido na segunda divisão há 2 ou 3 anos consecutivos, até no mesmo lugar, no 14º lugar. Exatamente. E acho que este ano o Leixões não tem começado bem. Aliás, está com uma forma recente muito negativa, 4 derrotas seguidas e sem nenhum gol marcado, que é ainda mais grave, porque para além das derrotas demonstra também que um dos seus setores, que é o setor ofensivo, não está a resultar. E acaba por ser triste, porque o Leixões é um clube histórico em Portugal, é verdade. Vem de uma cidade, pronto, que tens o Porto, que é o maior clube da cidade do Porto. Depois tinhas o Boa Vista, que agora também está numas circunstâncias um bocado complicadas. E o Leixões acabava por ser, se calhar, ali a terceira grande equipa da cidade do Porto, que dentro da sua grandeza e dentro também das suas possibilidades, até já conseguiu alcançar alguns marcos históricos, como por exemplo, é a única equipa até o momento de Portugal que conseguiu o acesso às competições europeias na terceira divisão, porque vai à final com o Sporting em 2000, 2001. Já não me recordo se ganhou o Sporting, mas acho que perde. Exato, perde porque o Sporting, como já estava qualificado, o Leixões consegue aceder às competições europeias. É uma equipa que também já ganhou a Taça Portugal, ganhou o Futebol Clube do Porto em 1900 Carqueja, não decorei a data. E é uma equipa que já esteve na primeira divisão e várias vezes. E tem uma massa associativa de adeptos até bastante razoável, adeptos bastante fervorosos e com um estádio até com algumas condições. Portanto, acho que o Leixões, pronto, acabou por ter ali alguns problemas financeiros, mas se conseguir ultrapassar isso e der prioridade à sua formação, porque eu já joguei futebol e já na minha altura diziam que a formação de Leixões era uma boa formação. Sim, saiu de lá jogadores como o Diogo Queiroz. Exatamente. Diogo Leite, se não me engano, também. Diogo Leite, acho que não tenho a certeza. O Diogo Queiroz eu sei porque eu joguei com o Diogo Queiroz no Leixões também. Mas sim, saiu de lá. O primo da Inês jogou lá. Pois. Eu também tenho um primo a jogar no Leixões. Ele tinha-me dito, na altura, que foi o Leite e o Queiroz. Foram os 2 Diogos que o Porto foi lá buscar. Sim. Ou seja, eu, desde a minha infância, que sempre ouvi dizer que o Leixões era uma boa formação e muitos dos meus amigos e colegas gostavam de jogar lá e gostavam de ter a oportunidade também de jogar lá. Portanto, acho que o Leixões tem tudo a ganhar se começar a apostar mais na formação, se minimizar os gastos, se calhar em jogadores que não são tão necessários como os jogadores estrangeiros, etc., como já falamos disso nos episódios anteriores. Ou seja, promover um bocadinho o futebol local e buscar ali uns jogadores dos arredores e da cidade do Porto. E acho que pode tentar fazer melhor. Sim, eu concordo contigo nessa tua afirmação.
Assim, acho que o Leixões, pelo menos há alguns anos atrás, estava perto do nível do Padroense, se calhar, de onde saíram montes de jogadores que deram espetáculo no panorama português e internacional. O Rodrigo Moura jogou no Padroense, por exemplo. O Padroense acho que até era tipo uma espécie de equipa Satélite do Porto. E eu acho que o Leixões, há alguns anos atrás, 10 anos talvez, tinha bastante potencial nas camadas jovens, e eu não entendo como é que uma equipa que não sobe regularmente de divisão, já está há alguns anos na segunda, não opta por apostar nas camadas jovens, onde vai ter jogadores que vão dar a vida pelo clube, claramente. Muitos jogadores são adeptos do Leixões, não é só porque a maior parte dos jogadores das formações de clubes mais pequenos são jogadores locais. Logo, vão ter um amor ao clube diferente. E é diferente de ir jogar para as escolas do Benfica sendo do Porto. Sim, sim, sim. Ou vice-versa, exatamente, ou do Sporting. E eu acho que está a faltar investimento de Leixões em apostar em jovens. Há muitos jovens bons, com certeza. Eu não estou a par, obviamente, mas é impossível de, há 10 anos para trás, terem desaparecido todos os jovens bons. E a plataforma de lançamento dos jovens, de segunda liga, vemos o caso do Alisson do Sporting, que veio do União de Leiria, jogou lá 6 meses. Basta uma oportunidade. O Mandé, do Mafra, exatamente, e milhares de casos. E eu acho que o Leixões, desde os problemas que teve com, eu não estou muito a par da história, mas com o investimento do Flamengo, que depois já não foi investimento, houve ali umas complicações e acho que eles focaram-se muito em nomes sonantes. Sim, que não trouxeram nada para o clube, incluindo o que temos agora lá, o Salvador Agra, que já jogou em grandes clubes. E eu reparei também, eu fui dar uma pesquisa ao plantel de Leixões. Vou ser sincero, não conhecia. E vi lá alguns nomes, por exemplo, o Naldo, sim, que jogou no Sporting. Exatamente. Ele tem para aí 35 ou 36, se não tiver mais. Eu acho que até tem mais para cá. E não venham dizer que não há nenhum jovem melhor que consiga jogar melhor. Não, e mesmo o Salvador Agra, que foi sempre aquele jogador que não... Parece que nunca deu o salto verdadeiro, apesar de ter jogado no Braga, se não me engano. E jogou no Benfica. E do Benfica, exato. Não teve grandes oportunidades. Não teve grandes oportunidades. O ano passado teve no Boa Vista, até era dos poucos jogadores que até mexia ali um bocado com o jogo. Mas sim, é um jogador que, se calhar no panorama do Leixões, se calhar até tem ali algum tipo de... pode ser ali uma espécie de voz de comando. Sim. Talvez sim. Um jogador que traga experiência. Eu acho que é mais isso até, mesmo experiência competitiva. Exato, mas acaba por ser curto. E eu acredito que, já nem estou a falar, não quero estar a entrar em pormenores financeiros porque não estou a par, mas será lógico que ele possivelmente será dos mais bem pagos, quando se calhar com esse dinheiro podia-se investir noutros jogadores que realmente querem dar o salto. Ou rentabilizar as camadas exatamente. Jovens, melhorar as infraestruturas, melhorar os acessos. Isso é o mais importante num clube de futebol que não está ainda no topo, ou pelo menos não está neste momento no topo. Acho que o mais importante é a rentabilização e muitos clubes não conseguem fazer isso e por isso é que permanecem estagnados. O Leixões é um desses casos. E tens muitos exemplos. Uma coisa que me deixa assim um bocado, por acaso, um bocado confuso, é que tu tens várias equipas em Portugal já a jogar a nível profissional, não digo uma segunda liga, mas talvez uma terceira liga, e há clubes que em vez de apostarem nos jogadores locais, no sentido de se calhar aumentar o salário, não, os jogadores andam ali, jogam, mas têm que ter part-times ao mesmo tempo. Sim. E acaba um bocado por, não é desmotivar, mas tu não consegues ter o mesmo rendimento se tu te focares apenas no futebol, ou se tu tiveres que no final do jogo ir a correr para uma caixa de supermercado. Exatamente. E tanto no futebol como em qualquer coisa, nunca consegues ter o mesmo rendimento se estiveres a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, tens casos de jogadores, porque, por exemplo, agora o Simões, que eu vi uma entrevista dele há pouco tempo, o tipo está a jogar no Sporting na equipa principal e vai à faculdade. Mas são panoramas diferentes. Sim, vais aprender jovem. Uma coisa, também é jovem e não estás... Por exemplo, ele de certeza que consegue faltar na faculdade. Um jogador Sim, do Gondomar... como qualquer um de nós conseguia fazer. Um jogador do Gondomar, se estiver a trabalhar e a jogar ao mesmo tempo, não vai deixar de ir para o continente trabalhar porque tem que pagar a conta. Exatamente. E acho que isso aí podia ser uma melhoria das equipas, principalmente de terceira liga e abaixo, que até possam ter um salto positivo para gastar em certas coisas e às vezes vão buscar jogadores tipo outros países
meios baratos Sim. e põem aí gajos a ganhar se calhar 1.000, 2.000 euros e um jogador local dão-lhe 500 euros. Eu acho que Eu é. não estou muito a par disso, mas Sim. daquilo que me falo, Sim, daquilo que eu eu conheço. acho que é essa mesma realidade. Eu até diria que, apesar, até podem não lhes dar o mesmo ordenado, mas não há necessidade de tanto investimento estrangeiro, como vemos o caso, até mesmo na Primeira Liga, como falamos já do Rio Ave, Sim. como falamos do Alverca, que tem um jogador que subiu de divisão. O resto da equipa é toda nova. Os jogadores não subiram de divisão juntos. Eu não consigo entender muito bem qual é a perspectiva desses clubes de renovarem totalmente o plantel. Tu, muitas vezes vês na segunda liga e equipas que passam da segunda para a primeira renovam um plantel totalmente. Eu percebo que possam ter fraquezas em alguns setores. Agora, era a equipa toda que estava mal e conseguiram subir divisão. A mim faz-me um bocado de confusão essas coisas e acho que é um erro que as equipas cometem, até porque grande parte das vezes voltam a descer de divisão. E o investimento foi em vão. E foi um investimento que nem havia grande necessidade, na realidade. E depois perdes ali jogadores que andam uma vida inteira entre uma primeira liga e uma segunda liga, sempre sobe 10, às vezes nem sobem, porque depois são emprestados ou vendidos a outros clubes que também estão para subir e acabam por ficar ali a carreira toda na segunda divisão e tu dizes, opá, este gajo marca 20, 30 golos numa época e está sempre na segunda liga. Exatamente. Porque as equipas sobem e preferem o ponta de lança, o terceiro ponta de lança do Benfica. Exatamente. Ou o quinto ponta de lança do Braga, opá. Sim, eu acho que isso é um problema muito grave em Portugal. Agora, quando é que os clubes vão acordar e perceber isso? Pá, eu não me acredito que seja tão cedo. Mas... Isso, pá, o que eu tenho mais a dizer é desejo boa sorte ao Leixões. Acho que esta época, mais uma vez, poderá ser complicada, porque vamos ainda no início e esta forma recente de Leixões é bastante preocupante. 4 derrotas, nenhum gol marcado. Apesar de começaram com 2 vitórias e um empate. Sim. E lá está, a segunda divisão é como eu digo, é muito alto e baixo. Dá muitas reviravoltas. O Leixões pode estar agora, se não me engano, acho que é no 14º lugar. Tá. E daqui a 3, 4 meses pode estar em terceiro ou quarto. Sim. Portanto, boa sorte ao Leixões. Espero mesmo que eles, se não for esta época, daqui a 1 ou 2, consigam voltar a trazer a mística que tanto tinham. Porque até era um clube, eu acho que com boa presença nos estádios, traziam um bocadinho de... Sim, o mítico estádio do Mar. Exato, a cidade do Porto, que é uma cidade de clubes trabalhadores, uma raça de competitividade muito, muito saudável. Portanto, pá, obrigado mais uma vez às sugestões do Filipe e do Amaral, e quando quiserem e quiserem partilhar connosco mais ideias, estão à vontade. Nós estamos sim, o Amaral também joga no Leixões. Por isso, ele também nos pode... Eu também já joguei quando era pequeno, sim. Mas o Amaral joga no Leixões, também nos pode dizer mais atualizações sobre o clube. Mais... Pai, não apostaram em ti. Não apostaram em mim. Pá, eu tenho um problema de rótulas. Um problema de rótulas. Apostem no Amaral e o meu primo também joga lá. Por isso. Vamos ver, é o futuro de Leixões vão ser eles. Amaral e o teu primo. Agora, passando para o jogo do Arouca. É assim, posso começar eu agora? Pode. É assim, eu não achei que fosse um jogo muito interessante, o que já me parecia que fosse acontecer, que é o que também já referimos ao longo dos episódios, que é equipas mais pequenas, apesar do Famalicão ter começado bem a época. Começa sempre bem a época, mas depois fica sempre naquela corda bamba e eu acho que está a faltar competitividade nas equipas pequenas. Têm que lutar mais. Vê-se um jogo do, sei lá, o Moreirense Benfica e vês o Moreirense a correr como nunca correu na vida. E eu acho que está a faltar isso quanto às equipas no mesmo patamar desportivo que eles, para conseguirem chegar a algum lado com isso. Neste caso, o Moreirense, por acaso, nem foi o melhor exemplo, que até está a fazer, e mesmo o Gil, está a fazer uma boa época. Isso até acaba por ser normal, de época atrás de época, porque lá está, as equipas também quando jogam contra as equipas grandes, normalmente têm aquela tendência para tentar fazer o melhor jogo possível para chamar a atenção de um Porto, Benfica, de um Sporting. Mas concordo contigo, acho que a Liga Portuguesa, apesar de ainda levar poucos, mas alguns clubes para as competições europeias, é das ligas mais fracas a nível de competitividade. Sim. Sem ser os 3 grandes. Claro. Ou seja, tu tens ali uma grande discrepância entre o primeiro, segundo e o terceiro, depois tens mais uma grande discrepância entre o quarto e o quinto, e depois para baixo é aleatório. É aleatório. É mais ou menos como a segunda Liga Portuguesa. Sim. Qualquer um pode ganhar uma a outra. Mas concordo contigo. Não, acho que este jogo não foi tão mau como a AFS contra o Estrela, que eu apanhei esse. Sim, esse foi o pior. Mas sim, concordo, e podes continuar com... Ia só fazer um pequeno apontamento
ao golo do Famalicão, que apesar de ter tido mais oportunidades no jogo, teve um golo de uma falta talvez até um pouco desnecessária da parte do jogador, que até acaba numa expulsão, que podia ter piorado bastante o jogo para o Arouca, estando a vencer 1-0. É assim, e piorou, sim, eles sofreram, mas estou a dizer que podia ter sido pior ainda, porque a jogar com menos um é sempre muito mais difícil. Podia ter perdido o jogo e eu, na minha perspectiva, o jogador não tinha grande necessidade de fazer a falta ali. Ok, podia ficar isolado, mas não era diretamente. Ficava, porque estava ali muitos jogadores do Arouca. Sim, e tinha um jogador muito próximo mesmo, ou seja, ele podia nem ter ficado com a bola. Exatamente. Arriscou em demasia, na minha perspectiva. Acho que foi desnecessário. Agora, acho que o Arouca, para o que já nos mostrou em épocas passadas, continua muito abaixo da forma que está. Quando teve aqueles jogadores que, se não me engano, era o Cristo, não era? O ponta de lança, um ponta de lança incrível. Mesmo. Eles eram 3 espanhóis, o Cristo era, ou 2. Era 2 espanhóis. Eles tinham um na frente, que ele depois até foi embora. Eu não sei se era esse o Cristo. Eu não sei se o Cristo não era do Estoril, agora que eu estou a confundir. Não, eu acho que era do Arouca, pois. O Cristo era do Era o Teresa, que ainda está lá, que agora é capitão. Era o Cristo. E era aquele que tinha assim o cabelo meio comprido. Pois, eu agora não estou. Também era cheio de tatuagens. Jason. Era o Jason. Acho que é Jason. Acho que era o Jason. Eu não tenho a certeza, também não quero afirmar. Exato, mas acho que sim. Mas o Arouca habitua-nos um pouco a uma equipa que tenta entrar na metade superior da tabela, e eu acho que esta época eles estão bastante em baixo de forma. Já referente ao Famalicão, acho que têm entrado bem. Acho que estão mais ou menos no lugar onde se esperaria que eles deviam estar. Mas acredito que eles possam fazer melhor, até porque acho que foi um jogo, na minha perspectiva, muito dos guarda-redes. Defesas assim estrondosas, apesar de ter sido um jogo um bocado apático, na minha perspectiva. Acho que eu gosto de jogos com golos, não é? Por isso, para mim, quando há poucos golos, acaba por ser um bocado mau. A primeira parte não foi todo má. Aliás, até era isso que eu queria dizer desde o início. A primeira parte, houve muitos remates enquadrados. Sim. Sendo que eu acho que o Famalicão teve ali um dissabor na primeira parte. Porquê? Porque eu acho que ataca melhor e de forma mais diferente do que o Arouca, ou seja, de uma forma mais objetiva. Sim. Há logo um remate do Rafa Soares à barra. Sim. O Rafa Soares, que para mim era um jogador que eu achava muito promissor, acabou por baixar um bocado o rendimento dele ao longo das épocas, mas agora no Famalicão pode ser que consiga ao menos equilibrar e mostrar um bocadinho aquilo que mostrou quando estava no Porto. Exatamente. Ele entra bem, faz esse remate, vai à barra, e depois o Famalicão acaba mesmo por marcar na primeira parte, mas fora de jogo, e foi bem assinalado. Acho que foi falta mesmo. Exato, não foi fora de jogo. Foi falta, anulado por falta. Mas foi bem anulado, sim. Ele carrega o jogador em falta. Foi bem anulado. Na segunda parte, o Arouca acaba por marcar logo passado 10 minutos, foi o Teresa, numa infelicidade do Rafa Soares, engraçado. Até estava a fazer um bom jogo e acaba por ter uma infelicidade, ele perde ali a bola no sítio proibido e o Teresa faz o gol. E é engraçado que o Arouca, após fazer o gol, eu fiquei até com algumas expectativas do que o Arouca poderia fazer, muito por causa daquilo que fez com o Porto. Porque o Arouca, com o Porto, eu senti uma equipe muito débil na defesa. Aliás, tu até tinhas referido no episódio anterior, e com razão, que houve ali 1 ou 2 golos do Porto que é completamente distração entre o central e o guarda-redes. O Popovic. Eu fiquei com uma impressão dele, pelo menos. Que por acaso neste jogo eu estive a analisar alguns lances dele e alguns comportamentos dele, e acho que até teve bem. Sim, em comparação com o jogo do Porto. E surpreendeu-me bastante porque eles com o jogo do Porto parecia mesmo que não estavam ali, parecia que não tinham a noção do espaço. Sim. E eu pensei, ok, como ainda está fresco o jogo do Porto do Arouca, até quero ver se eles vão ter o mesmo comportamento na defesa. Mas não, defenderam relativamente bem até aos 80, que fazem aquilo que tu disseste que foi uma estupidez autêntica, aquela falta desnecessária. E para a segunda amarela ainda por cima. E o Famalicão acaba por fazer o empate de bola parada. Eu acabei por cortar o raciocínio, não sei se... Não, eu não tinha assim grande coisa para acrescentar. Eu queria só mesmo, pronto, eu gosto de fazer isto, porque gosto de ter em mente nas próximas épocas e mesmo nestas épocas individualidades que eu acho interessantes. Na parte do Famalicão temos 3, um deles é óbvio que é o Gustavo Sá. Não fez um grande jogo assim por aí além contra o Arouca, mas é um jogador que eu acho que tem muito potencial e possivelmente
vejo a dar um salto para um dos 3 grandes. Nem digo Braga, nem Guimarães, digo mesmo 3 grandes. Eu Acho também que ele tem acredito. qualidade suficiente. E acredito que até possa ser já na próxima época. Sim. Não digo que seja em janeiro, porque acho que vai ser difícil, a menos que algum dos grandes tenha assim Alguma quebra. uma quebra ou uma saída, porque eu não acredito que ele venha para titular em nenhum dos grandes, mas eu acredito que ele possa vir caso saia algum jogador do banco. Também. Exato. Caso saia algum jogador do banco, acho que vai ser uma opção para os 3 grandes, mas mesmo assim não digo a 100% que ele não possa ir acabar num Braga ou num Vitória. Acho mais difícil por causa da fase de transferências, Sim. que eles estão assim um bocado estranhos, mas acredito que o Braga possa querer reforçar o meio campo, que também acho que é um bocadinho débil. Sim. Atualmente. E limitado. E limitado. Tem poucas opções e opções que também são limitadas em si. Exatamente. É um bocado o caso do Luka Bakio que falamos do outro episódio. É opções do género. Mas sim, eu concordo contigo. Acho que o Gustavo Sá, se for para um Braga, vai ser titular. Claro. Se for para um Porto, Benfica ou um Sporting, talvez uma segunda linha. Até muito comparado àquele jogador que acho que nós nunca o referimos num episódio de um minuto extra, mas que ele é um jogador que está a ser esquecido no Benfica e que após lesão poderá ser titular. Que é o jogador que sai de Guimarães para o Benfica e eu esqueço-me sempre do nome dele e esqueço-me que ele existe até. Mas ele é um grande jogador. Eu também não me estou a lembrar agora do nome, mas até vou ver porque acho que é interessante e tu vais saber. Quando eu disser o nome, tu vais saber. Sai do Vitória para o Benfica? O ano passado. Sai de Vitória para o Benfica. E chegou a jogar a titular, fez boas exibições e lesionou-se. Por acaso não me E é português. É português? E é português. Fua. De que posição? Deixa-me cá ver. Onde é que ele está? Por acaso não me recordo mesmo dessa transferência. Não é o João Veloso, não é o João Rego, não é o Diogo Pinhas. Mas ele está no plantel do Benfica agora? Pois, aqui não está a aparecer, mas eu tenho a certeza que ele está no plantel do Benfica. Que eu não me recordo de nenhuma transferência. Foi transferido. Por acaso não me recordo de nenhuma transferência dessa. O jogador que vai do Guimarães para o Benfica. Mas é época passada. Não estou mesmo a ver. Deixa-me procurar aqui. Manu Silva. Manu Silva. Estou-me a recordar agora. Agora que disseste, lembro dele. Eu estou aqui a procurar e não está a aparecer aqui. Lembro perfeitamente dele. Lembro perfeitamente. Pois, mas está aqui. Ele está lesionado, tem uma lesão. Teve uma lesão grave. Pois. E ele... Pois foi. Ele até entrou no 11 do Benfica, houve uma altura. Sim. Que ele jogou. E jogou muito bem. Jogou bastante bem e depois teve aquela lesão, foi encostado para canto e nunca mais ninguém ouviu falar. Eu também nunca mais me lembrei. Nós temos falado várias vezes do Benfica, o plantel, de quanto acaba por ser um bocado curto. E esquecemos desta opção. Para o meio campo é muito fiável para o Benfica. E é português. E ele até era aquele meio campo meio que de luxo do Guimarães, que era o Tomás Andal, o Mano Silva e o Tiago Silva. Tiago Silva também, sim. E nunca mais me lembrei desse jogador. Foi. E no outro dia eu estava a pensar, tenho que dizer isto ao Diogo, nós temos falado disto no podcast. E agora, a falar do Gustavo Sá, lembrei-me do Mano Silva. Mas voltando ao Famalicão, referenciar também o Sorriso, que é um jogador que já, época após época, tem mostrado... Posto um sorriso na cara dos adeptos. É um jogador muito audaz naquilo que faz, vai no 1 para 1, tem uma boa decisão e acho que é um jogador para ter também em conta. Do Famalicão, acho que o central, o que marca o gol, não só porque marca o gol, mas é um jogador que tem feito boas jornadas, é o Derraz. Eu conheci-o por uma estupidez, foi aquele jogo que tu me disseste para fazer da Fantasy. Sim. E eu vi que ele estava a um custo barato, comecei a optar, comecei a analisá-lo jornada após jornada. Ele tem sido dos jogadores que mais pontos faz. E tenho reparado que ele tem feito jogos muito, muito bons. É um jogador bastante exemplar. Em relação ao Arouca, não tem assim grande individualidade, a não ser o Teresa, que acaba de marcar o golo, ou o capitão, já está lá há alguns anos. O guarda-redes também teve bem. Sim, o guarda-redes também teve bem. E pronto, o Lau Central, esqueci-me do nome. Popovic também, a meu ver, após um jogo terrível contra o Porto, faz um bom jogo. Sim. Vamos agora passar para um dos clássicos. Exato. Aliás, para os dois clássicos, começando se calhar pelo Sporting e pelo Braga. Porque acho que com o Porto e Benfica vamos perder aqui. Exato, vamos perder aqui um bocadinho de tempo. Eu quero falar de muita coisa, então se calhar passamos para um Sporting Braga. Eu posso começar. Podes começar tu, sim. Pronto, é assim, Sporting Braga. Fazer assim uma junção de ideias, porque também vai tocar um bocado no Porto e Benfica. Eu acho que os 3 grandes, os treinadores,
neste fim de semana decidiram que não queriam ganhar jogos. Sim. Um deles, mas depois aí já vamos, com decisões, vamos dizer, normais, e os outros dois, que foi o caso do Fariola e do Borges, anormais. O Sporting sabe que vai haver um clássico entre Porto e Benfica, sabe que, seja qualquer o resultado que fosse, o Sporting ia lucrar com isso. Se o Porto ganha, o Sporting distancia-se do Benfica. Se o Benfica ganha, o Sporting aproxima-se do Porto. Exato. Do Benfica não ganha nada, mas aproxima-se do Porto, que é o que está em primeiro lugar. E se houvesse um empate, maravilha. Não é? Distancia-se do Benfica e aproxima-se do Porto. Mas o que é que dá na cabeça do Rui Borges? Não, pá, vamos dar o jogo ao Braga. Estou a brincar, ele não deu o jogo ao Braga, mas teve lá ideias e a ideologia que ele levou para o jogo foi completamente errada. Aliás, critico já em Nápoles. E porquê? Eu vou explicar. Se tu parares e vais-me dizer se concordas, o Sporting, desde que começou a época, tem tido várias dificuldades em demonstrar o seu futebol. No sentido em que, no ataque, cria muito, mas peca um bocado na finalização. Aliás, os jogos em que o Sporting marca mais golos foi contra o Arouca e houve uma expulsão do Arouca. Houve mais jogos em que o Sporting marcou muito, mas criou para aí, sem exagero, 50 oportunidades de golo. Exatamente. E muitas das vezes golos até mais por mérito do adversário do que propriamente mérito do Sporting. E desde que começou a época, o Sporting tem um grande jogo, que é contra o Porto. Mas fora isso, o Sporting joga sempre com equipas relativamente, ou teoricamente, mais fracas. Inferiores, sim. Ou seja, eu lembro que nós, acho que até foi no primeiro episódio, demos razão ao Borges por trocar o sistema do 3-4-3 para 4-3-3. Sim. E por um lado faz sentido, porque o Sporting acaba por lhe retirar ali alguns elementos chaves que eram fulcrais naquele sistema, como por exemplo o Jokers, acaba por sair também o Santos Just, acaba por se lesionar o Nuno Santos, ou seja, eram jogadores que podiam ser importantes para manter essa formação. Mas o que é certo é que essa formação que já tinha sido adotada o ano passado, este ano o Rui Borges volta a apostar no 4-3-3, mas é assim, contra equipas pequenas tem funcionado bastante bem. Porquê? Porque o Sporting acaba por construir com 2 jogadores e ataca com 5. Sim. Ou seja, os alas acabam por ser autênticos extremos e o Trincão e o Pote, que a meu ver, são jogadores que quando o Sporting precisa defender, são nulos. Principalmente o Pote. O Pote anda ali e parece um boneco a defender. Sim. Ou seja, contra equipas pequenas, isso funciona porque o Sporting está em constante ataque. Ou seja, quando tem que defender, não são lances muito de grande risco, ou se calhar já tem o jogo controlado, e o Pote e o Trincão acabam por fugir um bocado a essas funções. E viu-se que o Sporting teve algumas dificuldades a defender. Acaba por até equilibrar o jogo por causa muito do seu estilo ofensivo, mas a nível defensivo até acaba por ser um bocado benevolente. Aquele gol do William é um golaço, sem dúvida alguma, mas também um bocado de benevolência da defesa do Sporting. Sim. Pouca contenção. A contenção foi feita, o problema muito distante. Pouca pressão. Exato, pouca pressão. E a meu ver, o Sporting tem um jogo ótimo para melhorar essas funções, que é contra o Nápoles. Vai a Itália, uma equipa que também defende bem, uma equipa que também tem transações rápidas. E eu pensei, ok, o Borges pode fazer uma ou outra alteração neste jogo, mas não me acredito que mude muito a dinâmica da equipa. O que o Borges faz? Muda completamente tudo. Não muda assim muitos elementos, muda a ponta de lança, muda, se não me engano, a defesa que mete o Quaresma, muda ali também no meio campo que mete o Simões, aleluia. Mas acho que começa com o Trincão e não com o Pote. E o que é que acontece? Ele, ao jogar contra o Nápoles, que é mais ou menos parecido com jogar contra o Porto, ao defender, tentou fazer o 4-4-1-1. Ou seja, 4 defesas, 4 médios, Trincão e o ponta de lança. O que acontece? O Trincão não está lá a fazer nada. Não consegue defender. E depois, os extremos, que aquilo nem são bem extremos. Eram alas. Opa, aquilo não funcionou muito bem, percebes? Eu acho que o Rui Borges inventou demasiado a ir a Nápoles com aquela tática e está habituado com uma coisa e muda outra, não sei o quê. Porque assim, ele sabe que tem um jogo importante com o Braga, um jogo que pode fazer com que o Sporting fique mais próximo do Porto ou mais distante do Benfica. Exatamente. E sabe também que o Braga não é um Arouca, não é um Estoril, e que vai haver momentos em que vai ter posse de bola e que vai ter que
mostrar a sua capacidade defensiva, eu acho que seria muito mais vantajoso levar logo um 11 de raiz, que é o 11 que vai ter com o Braga. E nem que na segunda parte, se calhar fosse trocar ali uma outra opção. Sim, descansar o jogador. Exatamente. Como acontece sempre. Porque, para além de falar que é a Liga dos Campeões, o Sporting ganha o primeiro jogo, mas se tivesse pontuado neste jogo, era muito bom. Sim. Porque precisa. E a derrota acaba por ser, não é desnecessária, que eu quero dizer, é mais... Sim, era evitável. Não havia grande necessidade daquela derrota. E eu acho que foi um pouco por incompetência realmente do Rui Borges, que tenho bastantes elogios a ele como treinador num pós-Ruben Amorim. Conseguiu pegar na equipe. Toda a gente diz, já estava a treinar. Não, ele pegou na equipa e conseguiu manter. Acho que era difícil. João Pereira não conseguiu. E ele conseguiu, e acho que é mérito para ele. Relativamente ao jogo com o Braga, eu estive a ver o jogo, e não reconheci, dos outros jogos que vi de Sporting, não parecia uma equipa que queria ganhar o jogo. O golo do Sporting é às cambalhotas, é um bocado de sorte à mistura. Há um lance ou outro que ainda pode haver assim uma decisão melhor, mas lá está, eles continuam a pegar na finalização. Ali, principalmente no final da primeira parte, e pondo isto em conta também, que o Braga começa com o Paulo Vitor, né? Sim. Que a jogar numa posição que ele nem percebe muito bem o que é que está a fazer ali, tanto que ele até sai ao intervalo. O Braga é um mistério. Sim, o Braga é um mistério. Tem uma equipa de classe, mas depois é sempre umas misturas assim esquisitas. Ele está a jogar assim ali um bocado fora de posição, e nos últimos 15 minutos da primeira parte o Sporting está encostado às redes como nunca teve. Se calhar nem contra o Porto teve assim. Isso para mim foi incompetência total do Rui Borges. Porque assim, eu não jogo do Nápoles, ainda dou de barato. Porque assim, é como tu dizes e tens razão. O Sporting podia ter sido lá com pontos. Sim. Uma jogada desnecessária, sim, um impacto do Rui Silva. Mas não jogou assim tão mal para aquilo, pelas mudanças que eu vi fazer, que eu achei que eram desnecessárias, com um jogo com o Braga, em que seria mais vantajoso, como eu já tinha referido, levar tipo um 11 feito para os dois jogos. Eu acho que o Rui Borges é completamente incompetente no jogo do Braga. Sim. Porque depois de saber que há um clássico a seguir ao jogo dele, que provavelmente não, em qualquer circunstância de resultado do clássico do Porto Benfica, o Sporting ia tirar vantagens disso se ganhasse o jogo com o Braga. Claro. Começa o jogo a ganhar, que é uma das coisas que tem tido mais dificuldades, que é entrar a ganhar. Finaliza muito, mas nem sempre consegue entrar a ganhar. Consegue entrar a ganhar. Depois não sei o que lhe dá na cabeça, tipo, olha, pega a bola, Braga. Faz o que tu quiseres. Eu também achei um bocado esquisito. Eu estive a ver o jogo e eu fiquei assim um bocado tipo parvo mesmo com a situação que o Sporting está a ganhar. O Braga até nem estava a jogar muito bem. Até tinha entrado bastante mal no jogo, com dificuldade em fazer passos, muitas faltas para conseguir recuperar a bola. E o Sporting não aproveita esse momento mal do Braga e marca um golo e encosta-se um bocado e não vamos arriscar muito agora. Assim, uma equipa que quer ser campeã. Em Alvalade, atenção. O estádio cheio. E o Braga vindo de maus resultados. Exatamente. Uma má forma. Tem-se safado na Liga Europa, mas o futebol praticado tem sido muito mal do Braga. Como é que o Borges tem medo de estar a ganhar no 0 e nem ir para a frente? E este jogo é que ele tem que arriscar. Ele vai arriscar quando? Contra o Benfica, contra o Porto. Ele não vai poder arriscar aí. E ele aí vai ter que jogar pelo seguro. Aí eu acredito que ele pudesse fazer uma estratégia de jogo como fez neste. Agora, e mesmo assim, digo que eu acho que o Braga é justo para o Braga o empate. Era penalti, na minha perspectiva. Sem dúvida. É uma estupidez do Hillman. Não faz sentido nenhum. Um jogador. Capitão de equipa. Um jogador tão bom, um jogador com tanta qualidade, aos 90 e muitos, fazer aquele lance. Ou saltava ou deixava-o ir. Fazer aquela falta não havia necessidade. Podem dizer que era duvidoso, para mim não é, porque ele puxa-lhe a camisola e fica com o ombro à mostra. E puxa-lhe o ombro também. Sim, e o jogador, claro, como todos os jogadores profissionais, faz um bocado de mergulho, claro, ou não, mas pronto. Eu acho que é penalti e eu tenho visto um Hillman também em baixo de forma. Sim. Acho que muito por causa daquilo que já falou. Daquela situação. Ele não tem colega de equipa. E depois há outra coisa. Morita, por amor de Deus. Ele primeiro teve anulado o jogo todo. Sim. E segundo, eu acho que ele deve estar com medo. Ele deve estar com medo vindo de um pós-lesão. Sim, eu ele também já teve acho. várias vezes ele está receoso. E ele parece que tem medo, ele não faz nada. E ele era um jogador tão importante para o Sporting, com bola então. Sim. Era perfeito para fazer aquela dupla. Também acho que pode ser a questão da falta de forma, da lesão ter prejudicado. Também, estar com medo. Eu sinto o Hillman mais perdido em campo. Um jogador que
desde que veio, surpreendeu toda a gente. Se calhar pouca gente tinha ouvido falar dele e ele do Eu não nada. conhecia. Eu também não o conhecia e até via alguns jogos da Liga Italiana, mas como ele jogava num clube relativamente pequeno, dificilmente o ia conhecer. Mas acho que tem que haver ali uma mudança no Sporting o mais breve possível, se eles querem continuar a lutar pelo título, porque senão eles vão continuar no lugar onde estão sem dar muita luta. Sim, sim. Porque do que eu vejo das outras equipas, estão a tentar mostrar mais, principalmente se calhar o Porto está a tentar mostrar mais que o Sporting quer ser campeão. E eu acho que o Rui Borges tem capacidade para melhorar a sua estratégia e a sua abordagem ao jogo, mas tem que pensar o jogo de uma forma mais inteligente. Acho que não está a calcular bem os riscos. É um jogo contra o Braga estava a vir de um mau momento, não estava a jogar muito bem no início do jogo, dá oportunidade ao Braga de melhorar. O Sporting podia ter marcado 2 ou 3 golos na primeira parte. Acabado ali com o jogo, o Braga não ia ter hipótese. Podiam meter-se na retranca o resto do jogo. Fazia nas outras épocas. Eu lembro perfeitamente, o Sporting às vezes estava a ganhar 2-3-0 aos 70 minutos. E tu vias os jogadores a fazer picos para fazer o quarto e o quinto gol. Exatamente. E neste jogo não. E depois o Yilmaz custa muito, porque eu gosto muito do Yilmaz. Para mim é dos meus jogadores favoritos da Liga Portuguesa. Epá, ele parece um povo, ele está em todo lado. Mas sim, um colega de equipa é complicado. Sim. Assim, ele está a fazer 2 posições. Exatamente. E se calhar até está um bocado desconfortável na que está, porque ele parece mais defensivo que normalmente era. E acho que está a ter muita dificuldade nisso. Eu acho que é o ponto principal é encontrar o companheiro do Yilmaz. Para mim, já que está tudo a correr mal, está na cara que tem que arriscar no João Simão. Obrigado. Para mim está na cara. O Morita é bom de bola, está em baixo de forma. O Kokorosvili, por acaso, até não entra mal contra o Não, mas ele tem entrado bem em todos os jogos. Ele só não consegue manter. Ele não tem técnica. Exato. Ele é um Yilmaz sem técnica. Sem técnica, e é bom para substituir o Yilmaz. Para os jogos da taça, se estivesse na Liga Europa. E é um jogador que até que se costuma dizer, normalmente em termos ofensivos, mas nesse caso nem é, um jogador esforçado. Isso, é um jogador que luta e ele quer jogar ali, é verdade. 5 milhões, exatamente. Sim, veio da segunda liga, veio passar para uma primeira liga, jogar numa Champions. Aquilo acaba por ser o sonho dele, acredito. Ele chega, tu metes a bola no Kokorosvili e ele, se estiver de frente para a baliza, ele não sabe fazer uma finta, ele não sabe fazer uma simulação. É limitado, tecnicamente é limitado. Um remate, mas é um jogador que dá muito ao clube em si, pá, com a vontade e a força que ele tem. E com a bola nos pés nem é assim tão mau. Sim, normalmente decide bem. Sim, ele não falha muitos passos. O problema é que perde muito o fio à meada e depois a nível técnico. E não é muito rápido. Não. Que eu também acho que perde a lentidão. Que ele é bom de bola, ninguém é bom de bola tipo de técnica, porque ele não é bom técnica. Ele é bom a fazer passos. Ele é bom com a bola nos pés, mas é tipo a decidir. Sim, mas até acho que é uma contratação de Sporting. Eu acho que fazia sentido se tivesse um segundo médio, percebes? Sim, ele não pode. Eu não acredito que o Kokorosvili possa ser um substituto de Morita. Não dá para ser um substituto de Morita. O Morita é muito superior. São jogadores e são jogadores muito diferentes, mesmo de características. E eu acredito muito mais que o João Simões, em forma, possa surpreender ali. E para mim foi o melhor em campo contra o Náutico. Exatamente. E é um miúdo da formação que quer mostrar. E provavelmente é do Sporting. É um jogador que sente o clube e vai-se buscar um jogador, independentemente de ter sido 5 milhões, que apesar de dar tudo em campo, não chega. O Sporting se quer evoluir para o próximo passo. O que é que as equipas portuguesas querem? Querem ganhar o campeonato, principalmente os 3 grandes, claro. E depois querem dar bem na Europa. Nenhuma equipa portuguesa quer manter só, vamos ser campeões de 5 anos. Não queremos ser campeões e depois queremos ganhar uma Liga Europa. Queremos ganhar uma Champions, hipoteticamente, claro, sim. Mas querem lutar para ganhar. Não vejo um Sporting a lutar para ganhar nada. Não vejo o Sporting. Vejo jogadores com vontade, mas o conjunto em si não está a funcionar. Mas, opa, isto revolta-me porque eu gosto do Rui Borges. Gostei daquilo que ele fez ano passado. Mas lá está muito preso a certos aspectos que eu acho que ele devia mudar. Mesmo eu acho que o Sporting ficou muito com aquela sensação de que iam voltar a ter o Daniel Bragança o mais rápido possível. Sim. Isso não está a acontecer. E acho que também faz um investimento curto. Vêm jogadores que não acrescentam muito. Aquele segundo avançado eu acho que era um bocado desnecessário. Eu acho que ele pode vir a ser um bom jogador para o Sporting. Mas será que não seria melhor chegar ali à beira do Arder? Nós damos-te minutos, ficas, contratava um meio. Mas eu acredito que o Arder nem queira ter ficado, porque ele foi posto de lado desde que o Rui Borges está lá. Sim. Mesmo com comentários em conferências de imprensa. Mas acredito que o Ioannidis é uma ilusão do Sporting. Para mim é uma ilusão. Eu não sou adepto da Liga Grega, obviamente. Não vejo o Ioannidis todas as semanas a jogar. Mas não vejo um jogador
que valha o que ele custou. Foi 25 milhões, não foi? 20 Ou 20 milhões. Não vale a pena. Há tantos jogadores. É o que Acho que tem que dar tempo. Tem que dar tempo para ele se adaptar, é verdade. Mas ele, a época passada, marcou 11 gols em 40 jogos. Um ponta de lança que tanto se fala, que é o próximo, como é que se chamava aquele, o Samaras, que era o ponta de lança da Grécia. Próximo Samaras. Ninguém diz isso, é o que estou a dizer. Foi uma ilusão do Sporting, que o Sporting já queria esse ponta de lança. Sim, antes de ter vindo o Luís Soares. Sim, antes de ter. E depois não conseguiu, e depois... Aliás, já na época anterior, eu acho. Assim, era o Joker estava naquelas conversações primárias. Exatamente. Antes de sair. Eu acho que o Ioannidis sempre veio para substituir o Jóqueres e o Arda. Ou um ou outro. Sim. Ele sempre teve nisso. E eu acredito que o Luís Soares, para mim, continua a ser dos melhores jogadores do Sporting. Muito bom. Define mal às vezes na finalização, mas quando define bem, incrível. É gols à torta e à direita. Ele marca de todas as formas que consegue. Tanto que o gol... O Maxi é só de ser elogios. Para mim é o melhor lateral esquerdo do campeonato. Atualmente, para mim também é. Não há hipótese. Nem consigo ver uma concorrência para ele. O que anda também muito bem, muito esforçado. Muito melhor do que nas outras jornadas que referimos. Ele está a evoluir. Cada vez mais. E eu acho que foi... Vai ter muitas saudades dele. Sim, eu também acho. É relativamente ao Braga. É o mesmo em todas as épocas, não é? É o cozinhar. Estão sempre a cozinhar, mas depois chega ao fim e não... Esta época ainda pior. Investimento começam bem a época, mas eu até tinha referido antes de termos feito o podcast que eles começam a ganhar, mas eles ganham sempre pela margem mínima. E foi, para mim, a revelação a melhor contratação do Braga. Não custou dinheiro, que foi o Leonardo Leme. Exato, grande craque. Bem que me tinhas dito. Eu disse que ele era muito bom. Pá, para mim, a melhor contratação do Braga. Para o Vítor, não consigo entender muito bem. É um jogador que é nome. Ele veio muito abaixo do valor, tanto que ele fez 24 jogos do Barcelona na época passada. Até acho um bocado estranho ele ter vindo para o Braga. Não sei se foi possivelmente para o ano dar um salto. É aqueles negócios assim um bocado esquisitos. Sim. Mas já vi jogos bons dele, mas ele parece-me um pouco inconsistente. E não é um ponta de lança matador. Que é o que falta ao Braga. O Braga precisa de um ponta de lança que chegue lá, quando a bola chegar lá ele marque golos. Porque senão o Braga vai continuar a acontecer o que acontece, que é empata, perde, e está sempre assim, de vez em quando ganha, mas ganha por um golo que foi sem querer. Mesmo este empate contra o Sporting é muito mais de mérito do Sporting do que qualidade do Exatamente. Sim, eu acho que o Braga não fez nada de extraordinário. Exatamente. Eu acho que até os únicos jogadores que eu vi ali com mais categoria e que fizeram mais no jogo foi mesmo até o Moutinho, com a idade que tem. Aquele passe picado foi incrível. O Salazar é o Salazar é uma máquina ridícula. E merece dar o salto. Mas opa, é como eu digo, este domingo os treinadores grandes não quiseram. E até podemos passar. E agora passamos já para o próximo tema. Já para o clássico. Se quiseres, opa, eu estou irritadíssimo. Se quiseres começar tu. Os três treinadores grandes, porque opa, não faz sentido absolutamente nenhum. E agora passando para o Porto Benfica, opa, isto tem dois fatores, que é, de um lado tens o Mourinho e do outro tens o Fariol. E os dois têm ideologias diferentes. Claro. E os dois interpretaram o jogo à maneira deles e quiseram implementar a estratégia que cada um deles queria. Só que é assim, de um lado tens o Mourinho, que a ideologia dele, como eu já tinha dito e referi no episódio anterior, e que é comprovado jornada após jornada e época após época, o Mourinho, a ideologia dele de base é defesa. Opa, e digam o que disserem, ele tem os títulos que tem, e eu não estou a dizer que defender é mau, não, é a ideologia do homem, e não venham dizer que não é porque é. Ele foi o criador do Pacto da Base. Exatamente. Estacionar o autocarro, foi o Mourinho que estacionou o autocarro a primeira vez. A ideologia dele é defender, não é um defender como se vê algumas equipas a fazer com os jogadores lá atrás, não, normalmente. Mas a prioridade é a defesa. Exatamente, que é aquilo que até ele faz contra o Porto e que eu vi o Salzburgo a fazer também, e eu disse, atenção, que o Benfica pode até fazer algo parecido, que é 4 defesas, 4 no meio campo, e 2 à frente, que no caso era o Pavlidis e o Sudakov, que andavam ali os dois a pressionar. Sim. Ou seja, é um defender, mas um defender a pressionar. Eles pressionam um bocadinho, mas o bloco sobe um bocadinho também. Eles descem um bocadinho, o bloco desce. Ou seja, é uma pressão ligeira, uma pressão média, para assim dizer. Olha, eu acho que a ideologia do Mourinho a defender parece os matrecos. Isto não estou a dar tanga, os matrecos estão todos juntos. Sim. É sempre em bloco, eles movem-se sempre em bloco. O Benfica foi assim, e a estratégia que o Mourinho mete no jogo faz sentido para a ideologia dele. Defender, a equipa em bloco, coesa, e tentar matar em contra-ataque. O Benfica vai
com o jogo estudado desde o início. Claro. Aliás, o Benfica estudou aquilo no centro de treinos, estudou aquilo em casa, estudou aquilo no balneário, e eles tinham na mente que não podiam sair de lá com a derrota. Não podia acontecer. Não podia. O Rui Costa próprio disse, na entrevista pré-jogo, que o Benfica não ia perder o jogo, não ia ficar a 7 pontos do Porto. E eu acho que eles sentiram essa pressão. Sim, e é assim, e se me vêm dizer, aí o Mourinho teve o autocarro, aí o Mourinho é um borrado, aí o Benfica não jogou para ganhar, na minha opinião, o Mourinho faz aquilo que é possível. A equipa está desmoralizada, a equipa vem de maus resultados, a equipa faz até um jogo minimamente bom contra o Chelsea. Porquê? Porque o Benfica também, aquilo que fez no Porto, fez no Chelsea e só não fez mais tempo porque sofre o golo bastante cedo no jogo, e até um golo assim um bocado, foi autogolo até do Rios. Sim. E depois o Benfica acaba por ter que ir atrás do resultado, mas a ideia do Mourinho não era ir atrás do resultado, a ideia do Mourinho era defender os 90 minutos inteiros, ganhar um ponto em Stamford Bridge, que era muito importante devido à derrota que tiveram em casa com o Karabakh, e no Porto igual. O Mourinho vai para o Dragão para sair de lá com um ponto. Como é óbvio, numa loucura ou numa maré de sorte, se marcasse e ganhasse o jogo, ainda melhor, mas perder é que não. Eu também acho. E depois do outro lado, tens o fator Farioli, que me irritou profundamente. Nos outros episódios eu elogiei-o, mas neste aqui eu tenho que criticar. Porque para mim não foi o Mourinho que foi cagão, o Farioli é que foi cagão. E depois podes dar a tua opinião, porque eu já falei com várias pessoas sobre isso e há pessoas que criticam e eu compreendo. Mas, para mim, o Farioli, a jogar em casa, com o estádio cheio, os adeptos presentes, tudo a pedir uma vitória, o Porto com uma boa moral, uma boa forma recente de jogos, consegue fazer aquilo que pouca gente estava à espera que fizesse num calendário tão curto, conseguir poupar jogadores, porque poupa muitos jogadores contra a Estrela Vermelha. Os jogadores sentiu-se durante os 90 minutos que estavam muito mais frescos do que os dos jogadores do Benfica. O Porto acaba mais uma vez, primeiro, por falhar num aspecto que é, voltou a cometer o mesmo erro em Salzburgo, que é construir a 3 e meter o outro lateral a fazer de lateral invertido. Ou seja, se o Benfica está a defender em bloco, o Porto tem que dar amplitude, senão nunca na vida consegue chegar lá. Mas mesmo assim o Porto tentou, bastante pressão. O Borja Sainz, incansável, grande jogador, mesmo sem bola, um jogador importantíssimo. Gabriel Veiga impressionou-me também bastante na primeira parte, depois acaba por sair. E o Porto, sempre muito ofensivo, sempre com bastante pressão nos jogadores do Benfica. Como é óbvio que a primeira parte, ninguém pode criticar muito o Porto. Porquê? Porque eles tentaram de tudo, mas o Benfica veio com uma estratégia impecável. Dou os parabéns ao Mourinho por isso. Agora na segunda parte não. Para mim o Farioli foi um cagão. Porquê? Os jogadores do Benfica aos 60 minutos estavam todos arrebentados. O Luca Baio já não conseguia correr. Até saiu para aí aos 80, que eu acho que foi esticá-lo à força toda, que ele já não andava. O Rios estava completamente rasco, já com amarelo. O Enzo era o único que até mantinha ali um bocado a frescura. Mas o Dal já não podia com nada. Aliás, quando o Farioli mete o William, eu até achei, boa jogada, porque o William vai comer o Dal. Mas o Benfica estava a conseguir definitivamente fazer um bom jogo a nível defensivo. Depois o Mourinho mete o Tomás Araújo, ou seja, começa a jogar com 3 centrais, foi um bocado mais à frente. Ou seja, todas as substituições do Mourinho foi um pouco para queimar tempo e também para solidificar a defesa, mas é normal. Também o banco do Benfica, por amor de Deus, aquilo estava pior que estragado. Aliás, o Mourinho até diz que o avô era o Barreiro, e o Barreiro tem para aí 25 anos. Exatamente. O resto era tudo jogadores que jogam na equipa B e jogadores que não fazem falta nenhuma ao Benfica. E o Porto? Aos 60 minutos, acho que foi aos 60, não, aos 70, não sei. O Farioli tem um derrame cerebral. Tira-me o Gabriel Veiga, que era o jogador que possivelmente poderia, num contra-ataque ou numa bola vertical, mudar o jogo. Tira e mete o Paulo Rosário. E eu pensei, quando vejo o Gabriel Veiga a sair, porque eu nem reparei quem é que era o jogador que estava a aquecer. Exatamente. Eu quando vejo, sai Gabriel Veiga e eu, Rodrigo Mora. Exatamente. Era o mais expectável possível. Um jogo amarrado, um jogo com um cadeado. Gabriel Veiga amarelado. Exatamente. O que é que tu precisas? O Porto quer ganhar. E Diogo, diz-me, quem é o jogador que melhor joga em espaços curtos, que tem a melhor qualidade do Porto? Para mim é o Rodrigo Mora. Para mim é o Rodrigo Mora do longe. E já começa a irritar um bocado. Porque é assim, nós estamos a desperdiçar um talento de caraças. Um jogador que nestes jogos pode abrir latas,
Após 90 minutos. Sim, E isso prefere foi... pôr o Pablo Rosário. Eu não entendi muito bem a estratégia, não querendo quebrar o teu raciocínio, mas para Não, fazer não, já alguns comentários Eu sobre já estou isso. chateado, porque é verdade, estamos a falar de um miúdo. Opa, um prodígio, talvez é o maior prodígio português atualmente, ele e o Kenda. Epá, e nota-se perfeitamente que o Farioli parece que tem, tipo, parece que tem aquele jogador de treinador, sabes? Sim. Eu não sei se é assim que se diz a expressão, o jogador de treinador, que é, o Pablo tem que jogar sempre. Sim, eu também já notei isso desde que ele veio. Pá, ele entra naquele jogo, foi contra o Sporting. Foi. E entra muito bem. Não tem jogado mal. Não tem jogado mal. Tem jogado bem. Agora, no domingo era uma hora que tinha que entrar. No domingo, ele ia ter que tirar o Alan Varela de uma maneira ou de outra, porque estava tanto o Alan Varela como o Gabriel Veiga amarelados. Ele ia ter que tirar os dois. Se queria meter o Paulo Rosário, tinha que ter tirado o Alan Varela. Parece que estás a ler, Na minha perspectiva, era isso que eu faria. E o Alan Varela está a ser anulado completamente pelo Rio. Exatamente. E ele quer meter um jogador fresco que mete o Paulo Rosário e ele também leva amarelo poucos minutos depois. Acredito que também possa ter sido assim um bocado mal gerido da parte do jogador ou até mesmo do árbitro, sem fazer grandes comentários à arbitragem, para já. Sim, para já. Mas tinha que meter o Rodrigo Moura ali e tem que meter, está um jogo preso, tem que meter um jogador que não tem medo. Rodrigo Moura joga contra quem jogar, ele joga para ganhar. Ele não tem medo, não tem receio. Tem ali uma oportunidade de rasgar ali e lutar por um lugar dele, porque eu sinto que o Rodrigo Moura acaba por pensar que não tem lugar. Ele, por muito que lute, ele nunca vai tirar o lugar ao Gabi Veiga. Não tirando mérito ao Gabi Veiga, que faz um grande jogo, mas está amarelado, está condicionado, tem que sair porque o Benfica também mete muitas bolas nas costas o jogo todo e ele vai acabar por cometer um erro sem querer, como é o caso do Benarek, que leva ali um amarelo um bocadinho forçado na minha perspectiva, mas mesmo assim desnecessário, tanto que ele teve que ser gerido ali um bocado, e eu acho que o Rodrigo Moura tinha que ter entrado logo. E a outra questão que eu também tenho, que é capaz de ser um pouco polémica, é o Samu devia ter saído mais cedo. O Samu tinha que ter saído mais cedo. O Samu não tendo soluções. E acho que era o jogador a nível físico que estava mais a arrastar-se no Porto. Sim, sentia-se. Mas eu já nem estava aí por essa questão. Era a estratégia do Benfica de defesa coesa. Não, o Samu não consegue no 1 para 1. O Samu ou arrasta a bola. Ele até estava a fazer bem, mas não era o jogo. Mas não consegue. Ele atualmente não é um jogador para isso. E este jogo estava a pedir ou um De Jong, que não pode, ou estava a pedir o novo mágico da bola, Denis Gould, que entra e faz logo a diferença dentro de campo. E assim, eu acho que é, até mais do que a semana passada, depois deste jogo, é de repensar se o Denis Gould não pode conseguir a titularidade no Porto nos próximos tempos, caso, não digo que ele seja melhor que o Samu, que não é, sim. Atualmente, mas está a tentar. E está a tentar com vontade. E está a dar alternativas à equipa, porque, primeiro, recebe muito melhor a bola. É melhor tecnicamente. Se calhar finaliza pior. Mas está a ganhar também muita... E está a ganhar muita moral. Sim, é um jogador rápido, um jogador alto também. É o que eu digo. Fisicamente é parecido com o Samu, mas tem dado mais opções. E eu acho que neste jogo estava a pedir o Denis Gould, desde os 50 minutos. O Samu não é um jogador de vir buscar a bola atrás. Ele teve que vir várias vezes. E depois nota-se a dificuldade que ele tem em saber o que fazer, porque ele passa-lhe a bola e ele devolve. E muitas vezes nem rouba. Dificilmente ele consegue, e ele próprio percebeu que tinha que vir buscar a bola atrás, que foi inteligente da parte dele, mas acho que ele tem muita dificuldade a fazer isso porque não é o tipo de jogador para isso. E eu acho que a estratégia de Farioli pede um ponta de lança que faça isso, ou então que um dos extremos venha mais, que também não estava a acontecer, apesar de um grande jogo de Borja Sainz incrível, nem há críticas possíveis, mas e o PP também jogou muito bem. O William Gomes até sinto que não entrou tão bem como tem entrado, não sei. Falta de espaço também. Falta de espaço e um pouco nervoso, mas tem lá. Uma arrancada também. Sim. Eu achei mesmo que Mas é o que eu digo, e o Rodrigo Moura tinha que ter entrado para o lugar da Gabriel. E agora, o último comentário que eu me lembro agora assim de repente de fazer é, claro, penalti sobre o Denis Gould. Sim, para mim também é. Não, sem clubismos nem nada, o António Silva puxa o Denis Gould, e o jogador nem se faz à falta. Ele tenta lutar na mesma pela bola. Vou ser sincero, quando vi ao vivo, eu não achei, por acaso. Achei que, eu também, mas eu a ver na televisão também não achei. Achei que o Denis, ao 5 está para trás, podia-se ter equilibrado. Mas depois eu vejo fotos claras da camisola sim, e quase que roubava a camisola. Não, e depois se vis o lance, eu depois vi as repetições a seguir, tu vês o lance analisado, ele puxou com força.
puxou ao ponto dele se desequilibrar. Não digo que ele não fosse cair de qualquer forma, mas ajuda a queda. Tanto que o Denis Gould, eu acho que o maior erro do Denis Gould foi não se ter feito a falta. Porque eu acho que se ele tivesse não sei exagerado na reação e não lutado pela bola, possivelmente podia haver ali um penalti. Agora, esta arbitragem foi terrível. Foi muito fraca, mesmo a nível de amarelos. Sim. Foi demasiado dos amarelos. De um lado para o outro, foi horrível. Foi na primeira parte, foi um exagero para o Porto. Na segunda parte foi um exagero para o Benfica. Eu acho que o Porto acaba por ser prejudicado por causa do lance do penalti, mas é assim, eu não me admirava nada que houvesse expulsões de um lado e para o outro. Sim. Porque o Ala Varela claramente exagera. Pisa o Cavacchio e dá uma cotovelada no Pavlidis, mas o Pavlidis também dá uma cotovelada na nuca do Gabriel Veiga, Sim. que nem sequer foi falta. Pois. Eu não consigo compreender. Eu também não consigo. Não consigo. Enquanto que nos outros, pronto, foi marcado falta, só não foi mostrado o amarelo num dos lances. Mas disso da arbitragem, há uma coisa que eu também não consigo compreender, que é, mais uma vez, nós estamos sempre a reforçar o facto de queremos melhorar a nossa Liga Portuguesa. E eu não consigo entender como é que um sujeito é eleito para o VAR, tendo ele feito parte do VAR no jogo do Porto Nacional, em que é um penalti claro para o Porto, em que o jogador nacional faz uma placagem no Samuel. O VAR não chama o árbitro, o VAR é penalizado com uma nota negativa e é eleito para o clássico jogo decisivo. Não é decisivo, ainda não é. Mas é o melhor jogo, se calhar, da Liga Portuguesa. Benfica Sporting, Benfica Porto, Porto Sporting. Exato. Como é que é possível? Eu não consigo. Não há mais para ir para lá. Tem que ser ele. Não sei, eu também acho que a arbitragem. Eu acho que ele não teve. Mas isto pode ter em relação pode ter tido uma nota negativa nesse, mas boa nos outros. O problema é que eu estive a ver, ele tem quase negativa em quase todos. Ou se não em quase todos, as que tem positiva, falha sempre muito. Pois. Assim, eu para além disso, eu acho muito que é difícil. Tu comparas, eu tento comparar a nossa liga com as outras ligas do estrangeiro. Tu vês um árbitro de uma liga inglesa, vês um Chelsea-Liverpool, e quando o jogo não desenrola, é por culpa das equipas. O árbitro controla o jogo. 90% dos árbitros da liga inglesa controlam o jogo. Eles conseguem saber quando é que devem marcar falta, quando é que devem dar amarelo, quando é que não devem marcar falta. Na liga portuguesa não é assim, é um toque, cai ao chão, é logo falta, nem deixa seguir às vezes a jogada. Eu vejo coisas absurdas. Os árbitros da liga portuguesa são fracos, é no geral, não é só no jogo do Porto, nem do Benfica, nem do Sporting. Erros toda a gente comete. Agora, este jogo foi um exagero de amarelos para as duas equipas que ou era mais. Levavas o gajo caía. Sim. Parava. Eu, na minha perspectiva, é o que eu digo, e desde que o Richard Rios veio, eu ainda não vi nada dele do que já vi no Palmeiras, que acompanhei até no Mundial de Clubes. E, faz um bom jogo até. Sim, faz um bom jogo, mas ainda assim é um jogador que é muito grande, é forte e passa a vida no chão. Ele, 90% do jogo é deitar no chão. E eu acho que ele é mais do que aquilo. Eu não sei se é estratégia da parte dele. Sim, os jogadores normalmente sul-americanos são sim, atiram-se mais, sim, essa manha. Mas ele faz isto. Eu, no jogo do Porto, eu até podia desculpar. Ele faz isto contra o Arouca, ele faz isto contra o Gil, ele faz isto contra todas as equipas. E eu acho que é um desperdício de dinheiro do Benfica se contratou um jogador para passar 90% no chão. É assim, essa é a minha perspectiva. Relativamente ao jogo em si, o empate, eu acho que o jogo a tender para alguma equipa devia tender para o Porto, que teve mais oportunidades, tentou mais lutar por um resultado. Tem a questão do penalti. Tem a questão do penalti, pronto, e o lance do Rodrigo Moura que mandava lá a barra. Por acaso estava fora do jogo. Sim, eu também reparei que estava fora de jogo. Mas porém não foi no dia, atenção. Sim. Eu também só reparei que estava na televisão. Eu só reparei mesmo hoje. Hoje eu estava... Não, mas eu por acaso tinha comentado até quando estávamos a ver o jogo, eu tinha dito logo, eu acho que dificilmente ia ser validado, apesar de que ele pode estar fora de jogo, mas também podia não estar. Ele é um bocado a perspectiva do ângulo. Sim. Ele não mostra bem, na televisão, quando eu estava a ver, ele não mostra bem o ângulo, mas nota-se que podia estar ali ligeiramente. Ainda assim, é a questão principal. Eu, para mim, tenho que fazer mais um comentário de, apesar de não ter sido o pior jogador em campo, é o pior jogo do Froholt desde que está no Porto. Muito perdido, muitas recepções mal feitas. Foi muito bem anulado da parte do Benfica, foi uma estratégia genial do
do José Mourinho e acho que isso também prejudicou muito a equipa e até acredito que seria necessário ele também ter saído mais cedo. Eu acredito que, ok, tens um jogador que corre até aos 90 todo o jogo, mas ainda assim, se não está a acrescentar tanto, há mais opções no banco. E o Porto já provou que as opções do banco, como se viu no Estrela Vermelha, são fiáveis. São jogadores que são fiáveis. Temos visto um Eustáquio jogar muito melhor que o que tinha jogado nas outras épocas todas do Porto, mesmo na época em que ele é titular. Acho que sou um bocado crítico, por acaso. Mas ele sim, não é um jogador para ser titular do Porto, mas é uma opção. Aliás, ele até começa mal a época, na minha perspectiva, que ele começa com uma coisa que a mim particularmente me irrita, que é o não arriscar nunca. Ele nunca arriscava, passa sempre para a defesa central, mas não remata. Mas acho que tem vindo a melhorar. E eu acho que também tem a ver com a concorrência. Então agora com o Pablo Rosário. Pablo Rosário também entra, faz um jogo bastante fraco na minha perspectiva. Já contra o Estrela Vermelha, quando ele ficou a central, para mim foi muito confuso aquilo. Porque aquilo estava a jogar a ponta de lança do nada a deixar o Perpitos sozinho. Acho que o Bednarek devia também ter saído para não arriscar uma expulsão e prejudicar o jogo para o Porto. Mas lá está. Eu acho que a gestão do jogo em si, tanto o Benfica, claramente as substituições foram para queimar tempo e para refrescar os jogadores. As substituições do Porto foram todas tarde, para mim. Foi tudo tarde, na minha perspectiva. Era o Samu sair mais cedo, era o Rodrigo Moura ter entrado logo. Tem que entrar. Se o Porto quer fazer a diferença no jogo, se quer ganhar, tem que desbloquear o jogo, tem que entrar mais cedo. O jogo só tem 90 minutos, não é aos 85 que vai alguém fazer a diferença. E tem que entrar, porque se formos também a ver pela lógica... E pelos jogadores condicionados, porque temos um jogador... O que é que aconteceu também no fim do jogo? Sempre aquelas picardias, mesmo o Francisco Moura, que até é um jogador normalmente calmo, também se passa lá no fim do jogo. Aquilo podia ter acontecido a meio do jogo. Há sempre momentos nestes jogos que é de fervor. E um fervor, o Gabriel Veiga já mostrou que na pré-época que ele ferve, não parece, mas ferve, como o Enzo. E eu acho que aquilo era uma substituição que pareceu-me para defender um resultado que não existia ainda, porque era um 0-0, e não fez sentido. A menos que ou deixasse o Frolt mais à frente, não sei, inventasse alguma coisa para o lugar que estava a fazer o Gabriel Veiga. O Pablo Rosário é claramente mais defensivo, apesar da boa técnica que ele tem, que até fiquei surpreendido desde que eu vi. Acho que não veio acrescentar e não veio substituí-lo. Isto depois também acaba por criar umas nuances negativas também aos adeptos e ao próprio clube, porque assim, o Farioli, se tivesse arriscado, podia ter ficado a 7 pontos do Benfica. Exatamente. Até podia perder o jogo, mas continuava com um ponto de vantagem. E o Farioli esquece que o próximo jogo com o Benfica não é no Dragão. Os jogos no Dragão com o Benfica acabaram, só se uma felicidade de acontecer Taça Portugal, Taça Liga. Mas contra o Benfica em casa, teoricamente acabou. Sim. E ele vai ter que ir lá. Isto é um jogo, e estes jogos, principalmente para estas duas equipas, é um jogo para os adeptos. E a única questão que eu acho, e é se calhar por isso que eu não sou tão crítico. Sim, é para o clube, mas é um jogo que o Porto perdendo no Dragão, o Farioli não importa as 7 vitórias que teve, ele vai ser criticado de alguma forma. Sim. A menos que seja uma coisa ridiculamente inventada ou algo assim sobrenatural a acontecer, vai acontecer. E eu acho que o Farioli joga pelo seguro e, na minha perspectiva, pareceu-me pela moral da equipa. Eu acho que uma derrota por causa de arriscarem demasia ia prejudicar a moral do Porto. Agora, dado o jogo que aconteceu, o Porto teve por cima a maior parte do jogo, o Benfica teve lá jogadas em que apertou o Porto, encostou o Porto um bocadinho, mas acho que a maior parte do jogo é do Porto, apesar de ser um jogo muito meio campo, que não foi muito desbloqueado nem do lado nem do outro. O Porto tem muito mais remates à baliza e mesmo assim não arrisca. Eu acho que era a oportunidade de arriscar, principalmente mais para o final do jogo, onde já devia ter colocado os jogadores já estavam com o ritmo do jogo, arriscarem meter o Rodrigo Moura no fim do jogo é um crime. Para mim é um crime. É o que eu digo. Aliás, eu só não digo para o Rodrigo Moura jogar a titular, porque realmente o Gabriel Veiga é um jogador diferenciado, é um jogador com mais experiência. E para aquela posição, e para aquela posição que não é a posição original do Rodrigo Moura, é difícil para ele. Mas eu vejo uma vontade no Rodrigo Moura, apesar de que a única crítica que eu tenho a fazer é, não neste jogo, mas em alguns jogos que eu já vi, o Rodrigo Moura, no Estrela, por exemplo, eu sei que vai ver, ele agarra muito a bola e quer fazer tudo sozinho. Neste jogo, por acaso, achei que entrou bem, fez aquele remate também. Neste jogo precisávamos de um jogador para que fizesse Exato, isso. Precisávamos de um jogador que se agarrasse um bocadinho mais à bola e surpreendesse
com as suas fintas e a sua estratégia. Agora, eu não sei qual foi a estratégia. Pá, acho que não foi um resultado horrível para as duas equipas. Na minha perspectiva, é um resultado melhor para o Benfica do que para o Porto. É porque lá está. Porque o Benfica vem numa má fase e empata. E vai ter o jogo na Luz. E vai ter o jogo na Luz. Ou seja, tira já aqui o fator jogar fora e o empate, dada a forma do Porto, para o Benfica, acho que foi quase uma vitória, pelo menos do que eu vi dos adeptos a comentar. Claro que tem sempre adeptos bons e adeptos maus, mas acho que foi um resultado positivo para o Benfica. Não foi um resultado negativo para o Porto, numa perspectiva de campeonato para já, mas acho que foi um resultado negativo para o plantel, que com 7 vitórias seguidas empata com o Benfica, que vinha em baixo de forma. Eu acho Estavam todos rotos. E que estavam todos rotos, sim. Claramente, o Luque Bacchio, a partir dos 45... Porto e teve menos jogos. Exatamente. O Benfica estava em muito pior forma física que o Porto, mas isso também pode prejudicar, ter menos jogos. Eu acredito que, se calhar, com os jogos todos seguidos, o ritmo esteja melhor. Assim, não tenho mais grande coisa a adiantar. Para mim era o penalti que poderia ter feito a diferença, marcando ou não. Adorei a entrada de Denis Gol mais uma vez. Está a mostrar que quer ser o segundo ponta de lança do Porto. E o De Jong também só tem contrato numa época opcional de 2. Opcional de outra. E eu acredito que o Denis Gol assim pode ser o futuro do Porto. E é um jogador jovem. E eu acredito que o Samu eventualmente possa dar o passe de sair para um clube maior. Já havia propostas este ano, se ele mantiver a forma. É o que eu continuo a dizer, eu acho que o Samu está a jogar muito bem. Agora, neste jogo do Benfica, era preciso o Denis Gol ali. E eu nunca pensei em dizer isto, era preciso o Denis Gol no lugar do Samu. Nunca ninguém pensou sequer nisso. Mas da maneira que ele tem entrado nos jogos e a vontade que ele tem, para mim, era o jogador que devia ter entrado mais cedo. Até se calhar antes de entrar o Rodrigo Moura, para mim tinha-se metido o Denis Gol. Porque ele desmarca-se mais rapidamente, recebe melhor a bola. E os jogadores do Benfica estavam claramente a arrastar o jogo. E é um jogador que podia ganhar uma falta. Como também já ganhou o penalti. Não sei, Estrela Vermelha? Não. Que ele ganhou o penalti. Foi Estrela Vermelha, sim. Ele ganhou o penalti. Ele ganhou o penalti. E aqui só não ganhou porque não foi assinalado. Mas é isso que ele faz bem. É aguentar e ganhar faltas e arrastar desmarcações. E eu acho que pode acrescentar mais ao Porto que o que eles estão a ver para já. Agora, continuo a dizer que o Samu tem que ser titular, mais que não seja pelo estatuto que ele tem neste momento e o que dá à equipa também, mas ainda mais pelo estatuto, porque é a maior contratação do Porto, algum dia vai ter que render. Vai, eu acredito que vai. Mas ele vai render, eu não estou a dizer que ele não vai render. É um grande jogador, e eu só estou tão surpreendido com o Denis Gol que... Eu acho que é mais mérito do Denis Gol do que do mérito. Sim, é muito mais mérito do Denis Gol, porque eu não estou a dizer que o Samu está a jogar mal, eu só acho que o Denis Gol está a entrar com uma vontade que não se reconhece este jogador. Sim, até porque o Samu também se queixa muito desde a última lesão antes do jogo de Sporting, ou no jogo de Sporting, já não me recordo. Antes do jogo de Sporting, ele nota-se ali que ele está a correr menos. Também acho que a tática não o obriga a correr tanto, ou pelo menos ele não o faz. É mais a pressionar. Mas mesmo assim sentiu um jogador que tem uma vontade ridícula dentro de campo. Até é absurdo a vontade que ele tem. E eu acho que ele está um bocadinho a ressentir-se desde a lesão. Não sinto que ele ainda chegou outra vez ao Samu que vimos na época passada. Mas vamos ver o que é que o futuro dirá. Sim. Queres acrescentar mais alguma coisa? Só dizer que pronto, que este jogo acaba por ter nuances negativas. Também um pouco para os adeptos, mais pelo simples facto que se calhar os adeptos do Porto podem pensar que o Farioli acaba por não arriscar, lá está como tu dizes, nos jogos grandes. Sim, nos jogos grandes, e também por saber que está confortável no primeiro lugar, mas tem que se lembrar que vai à Luz, que recebe o Sporting, e esse jogo com o Benfica pode ser condicionante, e também numa perspectiva historial, não é? O Porto e os adeptos do Porto querem um Porto que arrisque, não querem um Porto que em casa se encolha contra os do Benfica também. Adversário. Era isso que eu ia dizer. E depois tens o fator do Benfica, que é, o que é que nós viemos aqui fazer? Somos o Benfica, gastamos não sei quantos milhões nesta equipa, somos a equipa que mais investe no plantel anos e anos seguidos. Sim, e os adeptos vêm de Lisboa até ao Porto. Estamos a jogar com o Porto como se fôssemos um Gil Vicente, que é verdade. O Benfica não estacionou lá o autocarro todo, mas foi meio autocarro. Sim. E o Benfica, pelo menos uma carrinha
Era. Por amor de Deus, pá, joguem à bola com jogadores com 30 e tal milhões, pá, tem que jogar à bola. O Turbino não pode estar ali a queimar aquele tempo que Sim, o Turbino. E mesmo eu percebo a estratégia do Benfica, do José Mourinho. Eu acredito, eu não gosto, mas ok, é a estratégia dele e já lhe deu resultados em várias fases da carreira dele. Agora, para um treinador, para um adepto de um clube como o Benfica neste caso, eu acho que deve ser uma dificuldade tremenda vir ao Dragão e sofrer. Nem é sofrer, é não jogar. Sim, é não jogar. Porque não querer jogar. Porque há pessoas que dizem, mas o Benfica até quis jogar. Não quis. Não quis. Queria o empate. Acabou. No ponto final. Eu também acho. Não estacionou o autocarro como um Tondela, como uma equipa fraca. Mas eu acho que ele já vem com essa estratégia definida. Sim. Lá está. Foi mais esperar pelo erro do adversário. É por isso que é mais convincente. Por isso porque eles estavam convictos que era aquilo. Exato. Porque eram defender com raça. Eram defender com não passa aqui nada hoje. Exatamente. Acabou. E eu acho que talvez foi por causa disso que o Farioli não arrisca. Porque a estratégia do Benfica, a meu ver, desde o início do jogo, é baseada no erro do adversário. E eu acho que o Farioli pode ter sentido que se cometer um erro, a minha equipa vai sofrer um golo. Não sei se foi. Mais vale 4 pontos. Mais vale 1 ponto do que 0. Mais vale estar a 4 do que a 1. E eu acho que pode também ter partido por aí. E também digo, o jogo é para os adeptos e as vitórias são para os adeptos, mas ainda há muito campeonato pela frente. Há muito campeonato pela frente e a risco. Sim, sim. Eu não discordo dessa afirmação. Mas eu acho. Não fazia. Sim, não fazia. Mas eu acho que lá está, tem a ver com os treinadores em si. Eu critico, mas percebo. Como um Lage também não critico, mas respeito, como se costuma dizer. Como um Lage também não fazia o que o Mourinho fez. Exatamente. Mas eu não tiro o mérito ao Mourinho. Atenção. Sim, eu também. Acho que ele foi inteligente para os cursos que tinha. Acho que foi inteligente. Ele fez o que pôde. E acho que pronto. Fiquei triste com os 2 clássicos, mas pronto. Sim, eu acho que foi 2 clássicos fraquíssimos em comparação com o que já vimos aqui a acontecer durante muitos anos. Acho que foi muito fraco. Pronto. Damos por terminado aqui o episódio. Para a semana nós não vamos gravar porque não vai haver jogos para o campeonato. Portugal vai jogar e aquilo que eu se calhar até estava aqui a pensar e sugiro-te não para a semana, mas após, ou seja, esta semana passa, 2 a 15 dias. Sim. Gravarmos se calhar um episódio mais curto também para mostrar o que Portugal fez. Ou até acrescentar, dado que não vamos fazer o sorteio da equipa, podemos acrescentar aí o jogo de Portugal, não sei se concordo. Sim, por exemplo, podemos abordar acho que vai fazer 1 ou 2. 2 contra a Irlanda. Sim. E depois fazemos um comentário desses jogos. Fazemos um episódio, não esta semana, na outra, sobre os 2 jogos de Portugal e também se calhar comentar a convocatória, dizermos o que é que podia ter acrescentado na convocatória. Exatamente. Ou não. E entretanto acho que também deve haver jogos da taça e podemos acrescentar isso. Se for dos 3 grandes claro. Final, não vamos a ver aqui o Celurico de baixo contra o Brasil. E claro, se tiverem algum comentário, alguma sugestão, algum tema que queiram acrescentar, não se esqueçam de nos subscrever nas redes sociais, que é muito importante. Já temos Reels, já temos TikTok e fiquem atentos à intro. E fiquem atentos à nova intro que vem aí para o canal. São coisas pequeninas que vamos conquistando aos bocadinhos, mas nós gostávamos muito que vocês interagissem sobre isso, porque é se calhar o aspecto mais complicado para nós ainda no momento de melhorar, mas se vocês indicarem e derem críticas construtivas, como é óbvio, não venham para aqui também insultar. Quer dizer, podem vir, mas ninguém vai ligar. Se meterem lá como subscritor, eu deixo-vos isso. Sim, se subscreverem podem insultar, é a regra do nosso canal. Exato. E, mas é isso, deem a vossa opinião e obrigado por nos verem e continuem aí do nosso lado. Exato. Muito obrigado e até daqui a 15 dias. Tchau. Tchau.